A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, te dê um domingo abençoado. E nós iniciamos hoje com a nossa escola bíblica dominical, trazendo um assunto que realmente é algo que nós estamos no momento precisando, estamos colocando, mas precisamos colocar mais em prática, que é a intercessão. O título da nossa lição hoje é a intercessão pelos Efésios. O texto áureo diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. A verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. No decorrer dessa lição, nós vamos estar falando sobre esses 3 requisitos que o apóstolo Paulo diz. Nós precisamos orar para que eles tenham o fortalecimento do poder, a comunhão e o amor. Então nós vamos, no decorrer dessa lição, estar falando sobre esses 3 requisitos que o apóstolo Paulo fala. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 21, que eu sempre tenho pedido para vocês lerem, para a gente ganhar tempo, né, na verdade. Os nossos objetivos: refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Qual era o propósito da oração do apóstolo Paulo? Você pode se fazer essa pergunta no início dessa lição. Qual era o propósito da oração dele? Porque ele estava intercedendo. Nessa lição que nós vamos falar hoje, fala de um pastor que intercedia pela igreja. Destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. O que é arraigada e fundada? É construída num alicerce forte. Como? No amor de Deus. Conscientizar de que é capaz de fazer muito além do que nós pedimos. Conscientizar, tomar consciência de que Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos para Ele. Porque às vezes a gente está pedindo para Deus uma coisa e Deus está sabendo que nós necessitamos de outra. Então, o Senhor, Ele é capaz de fazer muito além daquilo que nós estamos pedindo para Ele. Aqui no nosso Interagindo com o Professor, ele diz assim: o valor da oração intercessória. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades deles tomam o nosso coração. A oração intercessória, igreja, faz com que você se coloque no lugar do outro. Faz com que você se coloque na situação que o outro está passando. Porque muitas das vezes, quando nós vamos interceder por uma pessoa, nós começamos a pensar como aquela pessoa está se sentindo, como a família daquela pessoa está se sentindo. E aí você vai ver que o amor que você tem, ele aflora de uma maneira linda. Não um amor natural, mas é aquele amor sobrenatural que o Espírito Santo faz com que a gente sinta.
Então, essa oração intercessória faz com que você sinta a dor do outro. A nossa introdução, ela diz assim, corroborados com o poder do Espírito. O que quer dizer a palavra corroborados? Eu fui procurar o que quer dizer essa palavra corroborado. É uma verdade ativista, comprovada, colocada em prática. Então, corroborado com o poder do Espírito, quer dizer, é uma verdade que ela é comprovada e ela é colocada em prática. Então, quando o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da intercessão, é porque é algo que, se você coloca em prática, você começa a colocar em prática, você vai ver, na verdade, que algo de diferente vai começar a acontecer. O agir de Deus vai começar a estar na causa que você está pedindo, naquilo que você está colocando diante do Senhor. O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Ou seja, quando nós estamos orando, a oração do apóstolo Paulo, ela inicia com esse pedido: o poder do Espírito no interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. O poder do Espírito no interior, dentro de nós, porque o poder de Deus, ele se manifesta de uma maneira grandiosa de dentro para fora. E a presença de Cristo no coração dos crentes. Quando o apóstolo Paulo, ele diz que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, isso aí é Cristo no coração do crente. É uma vida em Cristo Jesus. Deus, aqui o autor da nossa revista diz, ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual, que seja fortalecida no poder. Uma igreja sem poder de Deus é uma reunião social. Uma igreja que não se reúne para buscar poder de Deus é só um grupo social. Que seja habitada por Cristo. Cristo, a igreja de que Cristo habita, é cada um. Sou eu, é você, é a igreja que Cristo habita. E quando nós nos reunimos, essa igreja se reúne, é para louvar e para adorar o Senhor e para fazermos orações intercessórias, oração de gratidão. É para nós estarmos reunidos fazendo algo juntos, porque além do congraçamento fraternal, a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, e a oração de muito justo. Você já pensou? A gente unido, é por isso que sempre que alguém está orando, você está dizendo amém, porque você está concordando com a oração dele, você está dizendo que assim seja, Senhor. Que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Que a gente compreenda, igreja, que esse amor divino não é porque eu sou merecedor dele, não. É pela imensa misericórdia de Deus
que ele me chamou e ele nos ama. A palavra do Senhor diz que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, você já era escolhido e amado por Deus. Você é alguém especial para Deus. Não existe uma outra pessoa igual a você. Você é única, especial para Cristo. E no desenvolvimento espiritual, que a igreja tenha pleno desenvolvimento espiritual, que a igreja cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Volte, não perca que nós estamos falando porque o apóstolo Paulo estava intercedendo para a igreja. Ele estava intercedendo para que a igreja tivesse essas características. Tivesse que característica a igreja? Fosse uma igreja que tivesse a presença do Senhor, fosse uma igreja em que os crentes fossem fortalecidos no Espírito de Deus e que essa igreja tivesse o amor divino e que tivesse o pleno conhecimento do Senhor. Então, uma igreja ela tem que buscar conhecer a palavra, tem que buscar conhecer o entendimento. Era por isso que o apóstolo Paulo orava e pedia para Deus, para que o povo tivesse o interesse de crescer na graça, na oração, no jejum, na vigilância e no aprender a palavra do Senhor. Fortalecidos com poder. Deus, o Espírito de Deus, continuamente revigora com poder e, consequentemente, o seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. João capítulo 14, o versículo 16 e o versículo 17, João capítulo 14, o versículo 16 e o versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, esse poder que o apóstolo Paulo está falando aqui, para que o crente mantenha-se firme, é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Você não consegue por você mesmo, da sua vontade, estar firme na presença do Senhor, se você não tiver o tempo todo rogando ao Espírito Santo que ele te ajude e que ele te oriente e que ele inclusive direcione as suas orações, né? Habitado por Cristo. Pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego katoiken significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso significa que o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, que não era uma habitação por um tempo, mas que fosse uma habitação permanente, que Cristo habitasse permanentemente no coração dos crentes da igreja de Éfeso. Não era que Cristo não estivesse no coração daquele povo, mas era para que Cristo estivesse sempre, continuamente presente no coração dos crentes da igreja de Éfeso. E o Senhor, quando ele diz assim, assim o Senhor ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Sem Cristo, nenhuma igreja subsiste.
Nenhuma igreja consegue, porque a igreja, ela pode ser, sim, administrada humanamente, mas ela é administrada por uma pessoa que é guiada, dirigida e orientada pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. É isso que o Senhor Jesus fala para Pedro. E é isso que o Senhor Jesus continua falando para mim e para você. Olha, interceda, interceda. Oração nunca foi demais. Interceda pela igreja, para que Cristo habite permanentemente nos corações de todos os irmãos. Quando eu digo da igreja local, para que Cristo habite no coração de cada crente, porque se Cristo está no meu coração, eu tenho vontade de fazer as coisas para melhorar tanto a minha vida, quanto ajudar do meu irmão também. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. O amor tem que ser uma virtude cristã. Olha, não podemos dizer que nós somos cristãos se nós não tivermos amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu tenho que amar, eu tenho que pelejar para estar perdoando meu irmão, para estar esquecendo, olhando para o outro e sabendo que ele também é como eu, falho, e que eu preciso amar o meu irmão. Porque o Senhor Jesus, ele disse assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós só somos conhecidos que somos discípulos de Cristo Jesus se nós, a sociedade, o mundo vê em nós um amor, e a manifestação, igreja, concreta do amor é união, é perdão. A manifestação concreta do amor é eu estar, é sempre na disposição de entender e de compreender o meu irmão e de saber que ele não é perfeito. Nisto nós vamos ser conhecido como discípulo do Senhor. Se meu irmão é falho, não vou ficar enaltecendo as falhas dele para os outros, não, irmão. Sabe por quê? Porque eu também não sou perfeito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Que o conhecer, você só é conhecido como discípulo pela sua atitude de amor. E amor é algo abstrato. Você só consegue colocar ele como concreto da maneira que eu estou te falando. Muitas das vezes você tem que olhar para uma pessoa que você sabe que ela não gosta de você. Mas você lembra que Cristo mandou você amar. E quando ele falou para amar, ele falou que não adianta muito eu amar e eu orar só por aqueles que são meus amigos e de quem eu gosto. Que eu tenho a maior virtude do amor é eu orar por aquele que não gosta de mim. Eita, de que difícil, né? É complicado, viu? Mas é isso que Cristo falou que é o amor. E o Senhor ainda diz assim, o sinal dos discípulos de Cristo, aí ele fala agora como que é a prova da nossa expressão de filiação e de que nós verdadeiramente somos filhos de Cristo. Não amemos
de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 de João, capítulo 3, o versículo 18. Não amemos só de palavra, irmão, mas amemos de atitude. Procuramos saber a necessidade do nosso irmão. Muitas das vezes, você pensa que a pessoa não tem nenhuma necessidade. Mas vai para você ver. Chega ali para você ver. E lembra que o apóstolo Paulo estava intercedendo, era por isso. Para que a igreja percebesse o quanto é importante nós estarmos fundados em amor. Agora, amor também não é fazer tudo pelo outro, não. Amor, muitas das vezes, é você falar algo que o outro não vai gostar de ouvir. Mas que se você não falar, depois você vai ficar arrependido. Porque você pensa, meu Deus, por que eu não orientei ele? No momento poderia ser que aquela palavra não fosse boa. Mas quando ele refletisse, ele ia ver, verdadeiramente ele está certo. Então amar não é sempre concordar com o outro, não. Muitas das vezes amar é você ser verdadeiro e dizer para o outro aquilo que às vezes ele não vai gostar de ouvir, mas que vai servir e muito para a vida dele. O apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Que nós possamos, igreja, ser arraigado, ser construído, ser fundado no amor do Senhor. Arraigados e fundados no amor. O apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Compara santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Qualquer que seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Quando o apóstolo Paulo usa esse termo, ele está querendo usar a palavra imensurável. Ou seja, não tem como medir o amor de Deus. É por isso que ele fala para nós sermos arraigados. Ou seja, nós sermos bem alicerçados no amor. Porque às vezes pode te acontecer alguma coisa que vai fazer com que você entristeça, com que você se sinta que não vale a pena. Que não vale a pena, para que é que eu vou fazer tudo isso? Olha, eu já fiz tanto por fulano e não adiantou nada. Continua tentando. Você sabe por quê? Porque você não está fazendo por ele, você está fazendo por você. Porque Jesus mandou foi você amar. Ele não mandou o outro te amar. Ele mandou você suportar. Ele não mandou que você estivesse esperando ser amado para você amar. Muitas vezes as pessoas até dizem o seguinte: nossa, eu vi, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E nem falou nada, pastora, que a senhora... Amado, se você fizer por amor, você não vai querer ninguém batendo tambor para você, não. Você não vai querer ninguém tocando trombeta para você, não. Você não vai querer ninguém batendo palma, não. O teu galardão não é aqui, o teu galardão é na glória. Não espere gratidão aqui, não. Muitas vezes o coração da gente dói pela ingratidão, mas nós já sabemos que nós não devemos esperar. Eu estava uma vez muito chateada e falei com Jesus das coisas que estavam acontecendo na minha vida e que estava doendo, igreja, porque doer dói. Você sabe que dói. E aí, de repente, o Senhor falou para mim, filha, quando eu te chamei para pastorear, isso aí estava incluído no pacote. Você está vendo, igreja? Então você tem que amar e não olhar. Porque senão, meu amado, você vai ficar parado no meio do caminho.
Não ame só quem te ame, não. Ore por quem nem está lembrando que você existe. Porque você está fazendo por você, você está plantando. Isso é amor. É por isso que o apóstolo Paulo orava para que a igreja estivesse arraigada, firmada no amor. Porque senão é um tal de crente brigando. É um tal de crente querendo ser estrela. É um tal de crente querendo ser elogiado. E isso não deixou para nós, não. Cristo não deixou. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é para o Senhor. A intensidade do amor de Cristo. O apóstolo Paulo, ele sabia que nós, como humano que nós somos, nós nunca teríamos condições de, por nós mesmos, termos essa plenitude de amor, essa intensidade de amor, de conhecer essa intensidade de amor. É por isso que, quando o Senhor fala, ele diz, o apóstolo Paulo diz, que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque para você amar, você tem que ser cheio de Deus. E eu vou te falar uma coisa, amar não é só sair fazendo caridade, não. Amar não é levar uma cesta básica, isso faz parte. Amar vai além disso. Amar é você estar cheio de Deus e esperar que Ele vai falar com você para que você fale com alguém. Amar faz parte de você cuidar de você para que você possa cuidar de outro. O amor, ele tem facetas diferenciadas. Alguém um dia me disse, se alguém me dissesse como era amar um filho, eu nunca ia saber. Sabe por quê? Porque tem determinadas coisas que você só sabe quando você vive e quando você experimenta. Então o amor, a plenitude do amor, você só sabe quando você experimenta essa plenitude. As bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Olha, é por isso que muitas das vezes nós não precisamos falar para Deus o que nós queremos que Ele faça. Eu tinha uma oração todo dia. E nessa oração, eu orava pedindo a Deus pelo meu filho que trabalhava e eu explicava tudo para Deus, o que eu queria. E aí, num determinado dia, o Espírito Santo falou comigo, não precisa você pedir porque você não conhece metade dos perigos que existe. Então, amado, Deus, Ele conhece muito mais, não precisa eu ficar explicando para Deus o que eu quero que Ele faça. Eu preciso sim pedir para Ele. Eu coloco a minha casa, a minha família, eu coloco a minha igreja, eu coloco minha cidade, o meu estado, o meu país, eu coloco diante do Senhor. Mas quem sabe a maneira de agir é Deus. Eu já falei que nunca mais eu faço uma oração e eu digo, Senhor, me dá. Porque eu já pedi a Deus, eu já jejuei, eu já orei, eu já clamei ao Senhor para que o Senhor me desse uma bênção. E Deus moveu céus e terra e me deu a bênção. Igreja, e quando eu tinha tomado posse, eu vi que não era aquilo. E eu falei, Senhor, me perdoa. Mas se o Senhor puder mudar essa situação, muda, Pai. E Ele mudou, igreja. Mas porque Ele é misericordioso. Porque eu estava insistindo, orando de madrugada e jejuando e pedindo ao Senhor.
Eu quero, e Deus me deu. Mas não era o que ele queria. Não era aquilo que Deus queria. Então o apóstolo Paulo, ele intercede pela igreja para que a bênção de Deus, que excede todo o pensamento humano, que as pessoas aprendam que Deus sabe o que é melhor para mim do que eu. Eu gosto daquele versículo, inclusive essa lição cita de novo aquele versículo que eu sempre falo. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Porque os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus. Ei, amado, Deus conhece, Ele sabe. Eu e você não sabemos nem o que nós estamos pedindo, mas Deus, Ele sabe. A dimensão das bênçãos divinas. Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são a que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Amado, eu falei para você que o amor, ele é abstrato. E o seu amor a Deus também ele é abstrato. Como é que você mostra o seu amor a Deus? Como é que você expressa o seu amor a Deus? Tem pessoa que ele quer expressar o amor dele a Deus em palavras. Ele quer expressar o amor dele a Deus em palavras bonitas. Mas a essência do amor são ações concretas. Como que eu mostro que eu amo a Deus? Eu cuido daquilo que Ele me deu para cuidar. Eu cuido daquilo que é dele. Eu cuido daquilo que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos o acesso ao Santo do Santo. Eu cuido da igreja. E eu não estou falando só de pastor, não. Eu estou falando de nós como igreja. Nós cuidamos uns dos outros. Como que eu expresso no concreto o meu amor a Deus? Nesses dias difíceis que nós estamos passando, em que muitas das vezes nós estamos sem nos visitar, Deus tem nos dado maneiras de se comunicar. Para quantas pessoas você já mandou uma mensagem? Para quantas pessoas você já perguntou se está tudo bem? É uma forma de você mostrar o seu amor, o concreto. Porque o abstrato é fácil, amado. Falar eu te amo, Senhor, nas nossas orações. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Deus. Ai, como é fácil. Mas você colocar isso no concreto é um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível. Então coloque teu amor no concreto. Faça algo. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja aos Efésios, a igreja de Éfeso. Tenha um amor de atitude, de ação. Esse é o amor que Deus quer na igreja dele. O convite para a adoração. Quando o apóstolo Paulo disse que, além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Quando o apóstolo Paulo diz que, além de todas as bênçãos, nós nos lembramos
de uma passagem que a palavra do Senhor nos diz, que está lá em eu acredito que é em 2 Reis, que fala da oração de Salomão. Salomão, ele vai ali no monte de Gibeá ofertar um sacrifício a Deus. Era muita coisa, viu, igreja? Era 1000 bois, era muita coisa a oferta que ele foi fazer a Deus. Mas a resposta de Deus para ele não foi por causa do tamanho da oferta, foi por causa da sinceridade de coração. E diz que ele ora e oferta o sacrifício ao Senhor, e de noite Deus fala com ele. Deus fala em sonhos, viu? Mas crente também sonha. Nem todo sonho de crente é uma visão, viu? Mas Salomão teve essa visão. E na visão o Senhor aparece para ele e pergunta para ele: pode me pedir o que você quer? Salomão poderia ter pedido para Deus todas as riquezas. Salomão poderia ter pedido infinidade de coisas, porque o Deus é o dono da prata e o dono do ouro. Mas Salomão pediu uma coisa que agradou o coração de Deus. Ele pediu para Deus sabedoria para estar diante daquele povo. Ele pediu a Deus sabedoria para estar dirigindo aquela tão grande nação. E aquilo agradou tanto ao coração de Deus, que Deus deu a Salomão sabedoria tão grande, que a primeira coisa que Salomão vai experimentar a sabedoria dele é quando chega 2 mulheres com a criança, e todas 2 dizem ser mãe da criança, e diz: ah, me dá aqui porque é minha, ah, não é minha, eu estava dormindo e ela foi lá, pegou meu filho. Não, pegou o filho morto dela e colocou, esse vivo é o meu. E Salomão começou a exercer a sabedoria que Deus deu para ele. Diz para o soldado do lado: me dá uma espada aí. Aí o soldado deu. E aí ele pegou a criança e falou assim: tá bom, já que a gente não decide quem é a mãe, vamos aqui, vou partir ela no meio e dou um pedaço para cada uma. E aí de repente a mulher grita: não faça isso não, dê para ela. Aí Salomão diz: essa aí é a mãe, porque só uma mãe tem um amor desse. Então Deus dá uma sabedoria infinita para Salomão, que diz que Salomão conhecia do musgo, que musgo é uma planta, você sabia disso? Ele conhecia do musgo até o mais alto cedro do Líbano, porque ele soube pedir a Deus a grandeza do poder de Deus, a glória do Senhor. Ele queria guiar aquele povo e orientar aquele povo de uma maneira que o nome do Senhor fosse glorificado. Como estão sendo suas petições, amado? O que é que você está pedindo para Deus? De que maneira você está pedindo? Eu quero te falar de algo que o Senhor falou para nós fazer. E eu tenho certeza que Ele falou para praticamente a igreja, no Brasil todo e no mundo todo. Orem pelos cientistas. Orem e jejuem pelos cientistas que estão nos laboratórios fazendo as vacinas, testando vacina. E eu não sei se você lembra, mas eu não me esqueci. Cada departamento tem um dia para orar e para jejuar. E eu queria te falar hoje que você tem que começar a interceder com mais força, com mais coragem, interceder mais na presença do Senhor. Porque mês que vem já tem 2.000 pessoas no Brasil que vão estar sendo testadas com a vacina que vem do Reino Unido. Eita glória! E eu estou crendo em nome de Jesus que o Senhor tem ouvido o clamor da igreja.
A oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. E muitos justos orando junto, Deus move os céus. Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, a palavra do Senhor diz que Deus lá dos céus, ele mandou um terremoto que rodou todo aquele lugar, arrebentou corrente, arrebentou aquele lugar ali todo, todas as grades. Mas nenhum ficou ferido. Como é que você está orando, meu amado? Salomão orou e o nome do Senhor foi glorificado. A igreja no Brasil ora e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você está orando é pela tua pátria, pelo Brasil. A glória devida ao Senhor. Para nós encerrarmos, diz aqui, em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes sempre. Amado, é por todos os crentes sempre. Não era só para a igreja de Éfeso. É para o Ministério Unidade Cristã. É para a igreja Duque Nápoles. É para você não esquecer que você está numa campanha de oração. A gente não precisa ficar propagando aos quatro ventos, não. A gente não precisa colocar todo dia nas redes sociais que a nossa igreja está numa campanha. Mas aquele que vê o profundo e o oculto, ele sabe que nós estamos descendo diante da presença dele. Tem crente que ora e jejua a semana toda por esse pedido. Porque é a vitória da tua família, a vitória da tua igreja, a vitória do teu país e do mundo inteiro. Que você possa fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. Não é só a igreja de Éfeso, não é só o pastor que ora. Não está responsabilidade colocada sobre uma pessoa só, mas a responsabilidade está colocada sobre nós que nos chamamos de igreja. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Hoje à noite nós temos o nosso culto de Santa Ceia e eu quero convidar você para estar participando. Você que é idoso, que está bem de saúde, pode estar ali, vá no primeiro horário. Eu não quero que você vá no segundo, eu quero no primeiro horário. De 17 às 18h20. E nós, no segundo horário, vai ter a Santa Ceia. E eu te convido, quando terminar essa aula, para que você interceda mais uma vez. Ore junto com a tua família e abençoe a nossa cidade, a nossa pátria e o nosso planeta. Que seja livre dessa peste perniciosa e desse laço do passarinheiro. A igreja Duque Nápoles, durante mais de 2 anos, teve ali em lares proclamando em alto e bom som o Salmo 91 que diz que nenhuma praga, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua casa. Igreja de joelhos, família de pé. Lembra, amado? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e tenha um domingo debaixo da proteção do Senhor. Amém.